Amém. Olha só, então as emoções e o nosso bem-estar físico está diretamente ligados, né? Então, quando a gente acorda e sabe do nosso humor, respira fundo ali, né? Abre os olhos, a gente já sabe como que vai ser o nosso dia, né? Então, quando a gente dorme bem, quando a gente não acorda de madrugada, a gente super disposta. Acorda assim, né? Super disposta e fala, nossa, esse dia hoje vai ser ótimo. Mas se você acordou de madrugada, aconteceu alguma coisa, você não dormiu bem, aí você já sabe que você acordou mal-humorado. E aí você vai, puxa vida, esse dia não vai ser tão bom assim. Esse dia vai acontecer alguma coisa e não vai dar certo, né? Então, durante o dia, nós vivenciamos várias emoções e ao longo da vida nós vamos desenvolvendo mecanismos de defesa para reagirmos a cada emoção que nós vamos vivenciando. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que uma pessoa saudável, ela atinge o seu bem-estar físico, mental e social, né, quando ela está bem, e isso vai refletir no seu corpo como um todo. Então, se você está bem, seu corpo todo está bem. Se você não está bem, o seu corpo não está bem. Não está bem. Então, a gente vai observar isso ao longo do dia. Acordou bem, no meio do dia teve alguma surpresa, teve algum susto, um medo, teve uma alegria, teve raiva, então você vai perceber que você acordou de um jeito, você ficou de outro jeito, e aí na hora de dormir você pode estar de um outro jeito totalmente diferente, né? Agora, o que torna o nosso organismo mais forte ou mais debilitado tem a ver com a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Como é que você lida com a raiva? Como é que você lida com o medo? Como é que você lida com a alegria? Como é que você lida com as surpresas? Então, o que vai fazer o seu organismo mais forte ou mais debilitado tem a ver com a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Então, aprender a lidar com as nossas emoções é muito importante. É muito importante. Agora, quando a gente fala assim, olha, que os nossos sentimentos, eles são intensos. Eu sou muito intensa, pavio curtíssimo. Ou então, muita alegria, muito amor, muita euforia, né? Então, quando os nossos sentimentos, eles são muito intensos, prolongados ou reprimidos, menino, não chora. Menino, fica quieto, né? Às vezes a gente faz isso, né? Vai reprimindo. Não, eu não posso chorar, imagina. Né? Eu chorar lá na igreja ainda, o pastor Ricardo aqui na frente, eu sou homem, né? Não posso chorar. Não, o pastor Ricardo não é assim não, né, pastor? Mas tem gente que é assim, reprime as emoções. Então, eu não posso sentir, né? Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar, eu tenho que deixar tudo lá dentro, né? Com isso, o nosso equilíbrio interno, ele vai sendo afetado em cada emoção não vivenciada, em cada emoção reprimida, em cada estresse intenso. Então, tudo isso vai nos afetando e deixando o nosso organismo mais suscetível a doenças. E aí o nosso corpo vai sinalizando, tem algum problema, tem algum problema, tem algum problema. Essas doenças que são causadas pelas nossas emoções são chamadas de somatização. Então, fala assim, o corpo está somatizando, né? Então, você sente na sua emoção, aquela emoção negativa, aquele relacionamento tóxico, abusivo, aquela rotina rígida, não tem um espacinho para uma criatividade na rotina, luto, descontentamento, pessoas que têm dificuldade de estar contente com a vida, as insatisfações, tudo isso vai originando doenças no nosso corpo.
E aí o nosso corpo vai mostrando, vai sinalizando, e a gente chega lá no médico, né? Aí a gente chega no médico e fala assim, doutor, está doendo aqui, eu sinto dor aqui. Né? Ai, doutor, é o coração. Ai, doutor, é o pulmão. Ai, mas é enxaqueca. Ai, que enxaqueca terrível, né? Alergia de pele. Então, a gente vai falando com o doutor, aí o doutor vai lá, faz exames, em alguns exames não são... Não põe isso ainda não, irmão, por favor. Aí não é detectado, não é detectado. Alguns são, alguns não são. Então, às vezes, a gente faz exames, e nos exames aparecem algumas coisas, mas tem exames que não aparecem. Mas aí o médico fala assim, olha, isso pode ser estresse, isso pode ser emocional. Quantas vezes as pessoas vão embora do consultório médico, chateado com o médico, porque o médico falou que pode ser emocional, que pode ser estresse, que o médico perguntou como que é a sua vida e tudo mais, né? Então, aí vai embora triste, o médico não me deu nenhum remédio, tinha que dar remédio para sarar, para melhorar, né? E aí, às vezes, o médico manda fazer alguma coisa, isso eu não vou fazer, não. Está muito fácil. Não é isso não, vou em outro médico. Tem que fazer alguma coisa mais difícil para ver se dá certo, né? Mas olha, quando nós temos emoções como tristeza, medo, raiva, o nosso corpo ele libera cortisol e ele libera também adrenalina. E essas substâncias, elas vão ser liberadas de formas constantes. Sempre com medo, muito cortisol. Sempre com raiva, muito cortisol. O que vai acontecendo com esse cortisol dentro da gente, quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções? Vai deteriorando o nosso organismo. O nosso fígado sente, o nosso rim sente. Várias áreas do nosso corpo vão ficando debilitadas. O que mais que leva... Então, o que mais que leva assim, ao desequilíbrio emocional? Então, tem algumas coisas aqui. Primeiro, dificuldade em lidar com as emoções. Isso eu já estou falando, né? Então, dificuldade em lidar com as emoções. Primeiro, nós precisamos reconhecer, somos seres emocionais, tá? Nós temos várias emoções, Deus criou e é bom. Tudo que Deus criou é bom. A gente só precisa aprender a lidar com elas, né? Outra coisa que pode acontecer é um desequilíbrio emocional. Resistência a mudanças. Nós vamos mudar de sede, né? Vamos para outro lugar. Eu não quero ir, não. Está muito bom aqui, eu quero ficar aqui. Eu não vou. Pastor Ricardo, deixa a última cadeirinha, eu vou ficar sentada até o último minuto, porque eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, tantos anos aqui, né? Então, lá em casa, entrei numa casa essa semana, engraçado, Guilherme. Entrei, a gente que é psicólogo dá umas olhadas, assim, algumas coisas, já faz um relatório, né? Aí eu entrei numa casa essa semana de um senhor de 80 e lá vai bordoado. Aí ele me chamou para sentar no sofá. Aí eu sentei no sofá. Aí, de frente comigo, assim, não tinha como reparar, eu não sou uma pessoa que repara, mas não tinha como não reparar, de frente comigo tinha um cabideiro de bolsa. Aí aquelas bolsas lá de 1000 e bolinha, sabe? Que a pessoa usou, não quis usar mais, ficou lá. Está lá até hoje. Acho que tem mais de 40 anos aquelas bolsas naquele cabideiro. Está caindo os trequinhos da bolsa e a bolsa está lá. Aí, daqui a pouco, levantei para ir embora, virei assim no corredor, uma vitrola desses 3 em 1, lembra da época do 3 em 1, que era disco e fita cassete e o rádio, né? Então, tinha um daquele lá, bonitinho, o paninho em cima, bonitinho, não tinha pó, não tinha nada, mas o aparelho estava lá. Aí, daqui a pouco, ele me chamou, vem cá, vem ver meus filhos, vem no porta-retrato ver meus filhos e tal. Aí, tinha ele. Aí, eu olhei os filhos, nossos filhos lindos, né? Aí, eu olhei a outra foto, aí eu fiquei só esperando ele falar que era ele, né? Aí, ele, esse aqui sou eu. Aí, eu falei assim, eu vi a foto do senhor no WhatsApp, já reconheci que esse aqui era o senhor, ele ficou todo feliz, né? Uma família muito bonita, elogiei a família dele. E aí, eu fiquei pensando assim, meu Deus... Quantas emoções esse senhor mora sozinho, os filhos cada um num canto, perdeu um filho, médico, muito conhecido aqui em São José dos Campos, neurocirurgião, neurológico, morreu de encefalite.
Puxa vida, que tristeza. E aí, quando você começa a ouvir a história, você olha o ambiente, você já faz um relatório, né? De tudo que acontece naquela casa, de tudo que acontece com aquela pessoa. Um senhor que anda um pouquinho, sofre de asma. Mas aí você olha as emoções que não foram tratadas, emoções que não aqui, ó, passaram por mudanças. Não conseguiu mudar, não conseguiu ir em frente, não conseguiu, né, evoluir naquilo que precisava evoluir. O que mais que afeta as nossas mudanças? Dificuldade de se adequar a padrões limitantes de comportamento. Gente, tem regra. No mundo tem regra, na nossa vida tem regra, no trabalho tem regra, no trânsito tem regra, eu querendo chegar logo, querendo acelerar, o povo na minha frente, está difícil, né? Está tudo complicado, todo mundo querendo ir para o mesmo lugar. Olha, pastor, eu achei que estava todo mundo vindo para cá, está todo mundo indo para a igreja, né? Mas tem regras, a gente tem que obedecer regras, a gente tem que seguir, tem horário, tem as regras, mas às vezes nós não queremos nos colocar nas regras. E aí a gente não consegue, né, se comportar dentro disso. Né? Meu filho Gabriel tem dificuldade de ficar sentado. Então ele põe uma colher na boca, levanta, volta, mas meu filho, qual que é a dificuldade? Meu filho senta, a regra agora na hora do almoço é ficar sentado. Senta, meu filho. Então tem pessoas que têm dificuldade com isso. Então a gente precisa entender essas questões, aprender a lidar com elas, aprender a ir colocando ordem no nosso corpo, ordem no nosso cérebro. Para o nosso cérebro, é muito mais fácil fazer tudo correndo, tudo rápido. Assim, nosso cérebro ele é assim. Para fazer as coisas devagar, para falar devagar, para acalmar, é muito mais difícil para o nosso cérebro. É muito mais difícil, né? Então, ele precisa de mais energia para isso, para ser mais calmo, né? Então, por isso que o nosso corpo vai sofrendo hoje em dia, porque hoje em dia é tudo muito acelerado. A informação é acelerada. A gente fala assim, nossa, mas 24 horas está pouco, precisa aumentar. Então, tudo é muito acelerado na nossa vida, parece que a gente não dá conta de fazer o que tem que fazer. Mas nós precisamos entender que cada um de nós temos uma fragilidade no nosso mecanismo de proteção. Então, cada um de nós temos um mecanismo no nosso corpo que o cérebro criou para nos proteger. Ele criou esses mecanismos. Então, um exemplo. A gente vai lá no forno, colocou alguma coisa para passar lá no forno, está fazendo um lanche, uma pizza, uma carne, alguma coisa lá no forno. O que você quiser fazer no seu forno, você está lá, aí você vai olhar, você pega com um pano, a mão com um pano assim, aí de repente o trem desequilibra, você vai com a outra mão está sem o pano, o que acontece? Queima a mão. Toda vez que você vai pegar alguma coisa depois que você queimou a mão no forno, o que você vai lembrar? Que queima. Que queima. Então, o nosso corpo, normalmente, ele vai criando mecanismos de defesas. Então, para pensar, quando você sofreu um trauma, um abuso, um luto, um descontentamento, né? Uma raiva excessiva, um estresse, qual foi o mecanismo que o seu corpo usou para te proteger? Pensa aí. O meu cérebro esquece das coisas às vezes. Isso é um pouco chato. De vez em quando é bem chato. Mas em alguns momentos é necessário. Em alguns momentos é necessário. Então, o meu cérebro, uma das coisas, assim, quando eu passo por alguma coisa muito traumática, ele dá umas esquecidas, ele dá umas apagadas. Depois de muito tempo, eu volto e vou lembrar, nossa, aquela coisa, nossa, não sei o quê, nossa, não sei o que das quantas. Aí que eu vou lembrar. Mas depois que eu já acalmei, depois que eu já consegui ressignificar, que eu já consegui pensar, aí eu vou lembrando das coisas. Aí as coisas vão voltando e eu vou dando conta de lidar com isso. Então, essas são formas que o nosso corpo acha para se proteger. Por exemplo, você comeu alguma coisa algum dia e engasgou. É fácil a gente engasgar com o quê? Pão. Né? Comeu um pão lá sem tomar o café, um pão meio seco, engasgou.
Aí, de vez em quando você vai comer um pão, meio que você nem está pensando no dia que você engasgou. Você olhou aquele pão, aí já dá uma tossinha. Aí, antes de você comer, você pensa, opa, preciso comer devagar. Preciso ir devagar. Então, aquela tosse, naquele momento, foi um mecanismo de defesa que o seu corpo achou para te proteger de um trauma, de um momento ruim que você passou. Até aqui estamos tudo jóia? Estamos indo bem? Então tá bom. Teve um estudo que uma revista chamada Science publicou que mostra assim, o que as emoções provocam e as respostas que elas causam a nível cerebral no nosso corpo. E aí elas pegaram assim, muita gente mesmo para esse experimento. Foi mais ou menos assim, mais de 1.000 pessoas para investigar. E eles pegaram não só de uma cultura, eles pegaram de várias culturas. Então, eles pegaram finlandeses, pegaram noruegueses e pegaram taiwaneses. Então, pegaram de culturas diversas, com ritmos diversos de vida. E foram pesquisar a emoção nessas pessoas. E aí foram ver como é que essas pessoas lidavam com a emoção, com os traumas vividos. E eles pegaram um trauma específico, a rejeição. Então, eles pegaram quem sofreu rejeição e foram investigar essas pessoas. E aí eles descobriram que a parte do cérebro que estava sofrendo com a rejeição é a mesma parte do cérebro que faz a gente sentir dor física. Então, quando você tropeça e bate o pé, né, que dói, aquela área ali é a mesma área que eles identificaram quando a pessoa sofre de rejeição. Então, é a mesma dor, quando você bate, é a dor emocional. É a dor dessa rejeição. E ela se transforma depois, uma coisa do coração, né? A rejeição, vai se transformar numa dor física. Então, um joelho que não para de doer, um cotovelo que não para de doer, uns negócios assim, de outro mundo. Né? Eu lembro que quando o Mateus, meu primeiro filho, ele estava para completar 2 aninhos, eu sentia muitas dores nas mãos, nas articulações da mão, punho, cotovelo. Sentia muitas dores, muitas dores. Aí fui no médico. Nossa, eu sinto muitas dores, nananana. Ah, vamos fazer um exame, vamos ver o que é e tal. Aí fiz vários exames. Aí não apareceu nada nos meus exames. Aí a médica falou assim comigo, deixa eu saber como que é a sua vida. Ela devia ter perguntado isso primeiro, né? Talvez ia ser mais fácil. Mas aí ela perguntou por último. E eu falei assim, eu sou mãe, meu filho vai fazer 2 anos, meu filho é superativo, quase não dorme direito, nananã, sou dona de casa, nananã, e toda essa vida nossa, né, mulheres, que é assim, atarefada, né? E aí eu falei com ela, ela falou assim, olha, você está precisando dormir mais, isso é estresse, precisa dormir. Quando você colocar seu filho para dormir, não vai limpar a casa não, não limpa o chão não, vai dormir junto com seu filho. Aí eu falei assim, então pronto. Ordens médicas, né? Então, o que a gente tem que fazer com ordens médicas? Cumpri-las, temos que obedecer, né? A gente tem que obedecer. Tem gente que não gosta de obedecer. Olha, eu tenho uma avó, que eu gosto de falar sobre ela, linda minha avó, vai fazer 90 anos em maio, 90. Não tem um rim, problema de angina, toma não sei quantos remédios por dia. Mas tudo que o médico manda ela fazer, ela faz ali, ó, na risca. O médico mandou, ela está fazendo. Está lá, bem da vida, saudável, memória boa, lembra de tudo, a gente sempre conversa, uma belezinha, né? Autonomia, faz as coisinhas dela lá na casa dela, linda. Então, o médico mandou, a gente obedece. Botei o menino para dormir, aí ficava lá esperando, pensando, gente, tem que lavar a louça, gente, tem que preparar a comida da noite, gente, não sei o quê, gente, não sei o que lá mais. O primeiro dia foi assim, né? Quase não dormi, irmã, de tanto que coisa que tinha que pensar, né? Aí no segundo dia também. Aí no terceiro dia já começou a vir um soninho, sabe, Isabel?
Aí depois, no quarto dia, aí já dormi uns 15 minutos, né? Mas eu insisti. A médica falou que eu tenho que dormir, que a dor vai passar, então eu vou insistir. Então a gente tem que insistir. Depois de uma semana, consegui dormir, as dores começaram a diminuir, foi embora, sumiu, né? Não senti mais. Então a gente precisa sempre ir ao médico, ouvir o que o médico fala, faz o exame, descarta qualquer coisa, mas aí você faz o que o médico falou para você fazer, tá? Se ele mandou você caminhar, tem que caminhar. Se mandou dormir, vai dormir, melhor ainda. Glória a Deus. Mas aí, essa pesquisa lá com os finlandeses, com os noruegueses que eu falei, que descobriu que a dor emocional é igual uma dor física e dói no nosso corpo, e machuca o nosso corpo. Aí agora é aquele slide lá, Eric, por favor. Aí eu trouxe esse slide só para ficar ali para vocês verem. Mas olha, eles começaram a perceber que essas doenças tinham ali um fundo emocional. Nem todas as pessoas, elas tinham essa doença física comprovada. A maioria não tinha. Então, essas doenças nem sempre vai ser de fundo emocional. Por isso que você precisa ir ao médico, descartar qualquer coisa que ele veja nos exames e depois partir para o tratamento emocional, tá? Então, duas coisas juntos, né? Então, olha lá, sistema imunológico baixo. Então, eles descobriram que era, sabe o quê? Excesso de preocupação. Então, sabe a pessoa que fica preocupada com tudo? A roupa para lavar, se o sol vai vir, se a chuva não vai vir, se eu vou chegar, se eu não vou chegar, se vai ter a comida amanhã, se não vai ter. Ó, sistema imunológico baixo. Pessoa gripada recorrente, doente, infecções e tudo mais, tá? Doenças cardiovasculares e diabetes é igual a estresse. Pessoa muito estressada, tudo para ontem, e vamos, e tem que acontecer, e tem que fazer, e hoje o dia não acabou ainda, eu estou faltando fazer isso, enquanto eu estiver acordada, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, né? Pessoa estressada. Gastrite, síndrome do intestino irritável, prisão de ventre ou diarreia. O que acontece? Algumas pessoas prendem o intestino, outras pessoas soltam o intestino. Então, às vezes, vai lá e fala assim, não, estou com muita diarreia, deve ser virose, não sei o que e tal. Às vezes, a pessoa prende, guarda tudo para si mesmo, né? Fala assim, é meu, daqui não sai. Tem que tomar cuidado. O que é isso? Tensão e nervosismo. Pessoa nervosa, né? Pessoa nervosa, pessoa tensa. Aí o intestino fica tenso. Eu lembro que eu tive síndrome do intestino irritável quando eu me mudei para Belo Horizonte. Quando eu saí daqui do meio da minha família, do meio dos meus amigos, do meio da igreja, fui morar em Belo Horizonte. Aí chegou lá, eu comecei a ter muitas dores abdominais. Às vezes eu ficava assim, a semana constipada. Aí, quando eu estava no lazer, no meio do parque, no meio de um negócio gostoso, legal, acho que na hora que relaxava, né, a tensão, o nervosismo de estar longe de todo mundo, de querer todo mundo por perto, aí vinha a diarreia, a bendita, né? Aí eu gritava para o marido, marido, vamos embora, marido, me socorre, marido. Aí o marido tinha que socorrer, né? Mas tudo tem tratamento. Enxaquecas, olha, gatilhos mentais, esgotamento mental, aquela coisa que pensa. A Vera chega e fala assim, Cláudia, mas você veio com essa blusa? Eu falei assim, eu vim. Aí depois eu vou embora e fico assim, o que será que a Vera quis dizer com isso? Será que ela gostou da minha blusa? Será que ela não gostou? Será que estava bom? Será que não estava bom? Será que estava curto? Será que estava comprido? Será que estava muito branco? Será que estava muito preto? Sabe aquelas pessoas que ficam assim? Né? Então, essas coisas. Né? E aí vai, ó, enxaqueca, dói. Inflamação nas articulações. Aí é o estresse que libera mais cortisol. É quando a raiva é muito intensa, aquela pessoa que o sangue está fervendo, né? Caiu a folha da árvore e a pessoa fica, mas eu acabei de varrer, não sei o quê, né? Tá? Bruxismo, aí tem dois bruxismos, tem aquele que range os dentes, faz aquele barulhinho, e tem aquele que aperta.
Tem o bruxismo que é noturno, é enquanto dorme, e tem o bruxismo de vigília, né? Então a pessoa está acordada e está... Estresse muito forte, tensão muito forte. É quando sente aquilo no corpo de uma maneira muito intensa. É como se estivesse tudo rígido, tudo duro, tá? Acne, então a pele fica cheia de espinha, de acne. Alergia de pele, respiratória, alimentares, tem tudo a ver com a nossa emoção. Alteração na libido, então a pessoa fica assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Né? Olha as emoções. Queda de cabelo, né? Eu como bem, estou me alimentando bem, né? Vai lá no médico, por que está caindo o cabelo? Já você passou por algum estresse, ficou doente, nossa, não aconteceu nada comigo. Olha o coração, olha as emoções. Doenças autoimunes, urticária crônica. Sabe quando a pessoa fica com a pele vermelha, coça, não sabe de onde vem a coceira? Calvície, a pessoa começa a ficar calvo. Síndrome do intestino irritável, já falei. Impotência sexual, fibromialgia, dói tudo, músculo, né? Costa, perna, braço, dói todos os músculos do corpo. Psoríase, que é aquela casquinha que dá na pele, que dá no cabelo, né? Então, tudo isso de fundo emocional, tá? Então, agora a gente precisa entender e aprender que nós precisamos olhar para a nossa saúde de uma maneira mais integrativa. Foi o que essa pesquisa também trouxe como um dos tratamentos. Então, como que é cuidar da saúde de uma maneira mais integrativa para que você tenha um resultado mais efetivo? Então, a gente vai olhar para tudo. Então, a gente vai olhar para a alimentação. Como é que está a alimentação? O que você come? O que você coloca para dentro? Né? Então, hoje os médicos falam assim, descasque mais, desembrulhe menos. Né? Então, comer coisas mais naturais, mais saudáveis. Né? Tempo adequado de descanso. Então, precisa dormir. Nessa pesquisa mostrou que as pessoas que dormiam 6 horas por noite ou menos eram as que mais sofriam com dores pelo corpo causadas pelo emocional. Então, dormir, ter um sono de qualidade é importante. Sabe o que atrapalha muito a gente aí, na hora de dormir? O celular. O celular, leva o celular para a cama. Deixa lá do lado, qualquer coisa, olha, tá, antes de dormir, está lá, olhando. Aquela luz azul, ela desperta o nosso cérebro. Você está vendo luz branca, mas o nosso cérebro vê a luz azul. E aí desperta o nosso cérebro. Aí quer desligar o celular, deitar assim, né, no travesseiro e dormir? Demora para pegar no sono. Acorda de madrugada, põe aquela luz, né, no rosto. Então, gente, deixa o celular longe de você na hora de dormir. Deixa a televisão desligada. Não vai dormir com a televisão ligada. Deixa a televisão desligada, né? Leia antes de dormir. Quer fazer um exercício antes de dormir? Um bom exercício antes de dormir é ler. Então, leia, busque um livro, ore, converse com seu cônjuge, converse com seu irmão, lá se tem irmão no quarto, né? Quem está lá com você na sua casa, conversa, bate um papo antes de dormir, aí você vai dormir até mais rápido. A atividade física, então diz assim, olha, para você controlar as suas emoções, você precisa fazer atividade física. Aí a gente fica pensando, né, Isabel Cristina, a gente vai todo dia para a academia. Daí a gente fica pensando se vou fazer educação física, para quê? Fala, Isabel Cristina. Para que as pessoas fazem educação física? Nós não, mas as pessoas. Para emagrecer, para ficar fina, palitinho, né? As pessoas querem ficar palitinho, fazendo educação física. Mas deixa eu te falar, olha, os maiores benefícios da educação física, da ginástica, da musculação, né, do pilates, é para a sua emoção. Por quê? Porque quando você está fazendo a educação física, faz a ginástica, você libera neurotransmissores bons. Você libera dopamina, você libera serotonina, você libera noradrenalina, tudo que o seu corpo precisa para ficar bem, para dormir bem, para relaxar. Então, fala assim, eu já estou em forma, não vou fazer exercício. Não, você vai fazer exercício porque você precisa que esses neurotransmissores acalmem a sua depressão,
acalme a sua raiva, acalme a sua ansiedade. Então, tudo isso, até o medo, é tratado com atividade física, com exercício físico. Tem que fazer, tá? Nós precisamos de lazer. A vida não é só trabalhar, 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 trabalhar. Não, a gente precisa de lazer. Então, o que você gosta de fazer? Ir na praça, sentar na praça, observar. Né? Eu vivo 2 culturas de praça, que é aqui em São José, que quando eu era criança, meus tios levavam a gente para brincar na Praça Afonso Pena. Uma delícia, né? Era, naquela época. Porque hoje você vai passear na Praça Afonso Pena, tem que tomar muito cuidado, né? Você é sediado o tempo todo lá. E tem a Praça de Caçapava, que a Praça de Caçapava é tranquilo, eu levo os meus filhos, eles correm atrás do pombo, eles ficam vendo aquele chafariz lá, então, divertido, né? Aí o meu sogro está acostumado com a Praça de Caçapava. Então, a gente vai lá, passeia. Aí ele veio passear aqui, precisou fazer alguma coisa aqui em São José, passou na Praça Afonso Pena. Cláudia, eu fiquei com medo naquela praça e não sei o quê. Nanã. Como que é diferente? Mas, olha, passear é gostoso. Tem o Parque Vicente Aranha, é uma delícia. Tem o Parque da Cidade, é de graça. Tem o Parque Santos Dumont. Então, olha, tem vários lugares que a gente pode passear, que a gente pode ir, que é barato. E que vai estar fazendo uma higiene mental, vai trazer o lazer para a nossa vida. Meditação. Meditação ajuda a acalmar as emoções. Então, meditar. Então, ler a Bíblia. Orar, falar com Deus. Né? Isso tem a ver com meditação. Eu coloco ali, eu sento, eu relaxo, eu penso em Deus, eu falo com Deus, a gente transcende desse mundo material. Né? A gente tem conexão com o espiritual. Então, isso é necessário, é importante, tá bom? Desenvolver melhor as nossas relações pessoais, desenvolver amizades. Como que a amizade faz bem? Sabe o que a amizade ajuda a desenvolver em nós? Ocitocina. Ocitocina é considerado o hormônio do prazer. Então, olha que bacana a gente conversar, dar risada, estar em volta de pessoas agradáveis. Como isso é bom, como isso faz diferença para as nossas emoções, né? Lá na nossa célula, a gente gosta de rir muito, a gente dá muita risada, o povo lá gosta de contar piada, contar causa, né? Então, a gente se diverte lá. Agora, outra coisa importantíssima, a gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para dentro da gente, a gente precisa saber quais os nossos limites, até onde eu vou, até onde eu não vou. Até onde eu posso ir, eu dou conta. Até onde eu não posso ir, eu não dou conta. Entendeu? Então, a gente tem que saber. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que prestar atenção. Tinha uma época que a minha mãe falava assim, olha, tem que colocar a cama da cachorrinha lá, se chover à noite, não sei o quê. A gente tinha que passar por um quintal, corredor escuro, assim, para arrumar a casa da cachorrinha. Aí a gente ia, que nem um vento, voltava, para que isso? Vai cair, vai machucar. Medo, né? Tinha medo de ir no escuro. Então, a gente tem que conhecer os nossos limites. Eu tenho medo, então pega uma lanterna, vai com a lanterna, chama alguém, reconhece, fala para a pessoa, eu tenho que ir lá, mas eu estou com medo, preciso de companhia, vamos junto. Então, não precisa passar esses apertos, né? Reconheça os seus limites, reconheça as suas preferências, o que você gosta? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? O que você não gosta? Isso tudo faz a nossa emoção tá em dia. Né? Quais as suas motivações? Por que você está indo fazer? Né? Então, eu estou indo fazer porque isso me agrada, porque isso me faz bem, é satisfatório. Né? Aí fala assim, nossa, Cláudia, mas o meu trabalho, todo dia, tem que aguentar aquele chefe. Olha, crie estratégias para você estar lá. Nem tudo que a gente faz no nosso dia a dia é 100%. É bom, mas a gente pode criar estratégias para estar bem, mesmo vivendo num ambiente tóxico. Porque não tem para onde fugir. Na hora que tiver, quando você conseguir outro emprego, aí você vai mudar, quem sabe o outro patrão vai ser legal. Mas ali, o que você pode fazer para tornar o seu ambiente mais agradável, mais bonito? Né? Às vezes, levar um bolo para comer com todo mundo junto, às vezes, levar uma flor para deixar o seu ambiente mais alegre. Isso tudo vai transformando até as pessoas que estão ao seu redor. Uma coisa fundamental é aprender a aprimorar as habilidades de lidar com as emoções.
Então, como é que eu vou lidar quando eu estou com raiva? Como é que eu vou lidar quando eu estou com medo? Precisa aprender isso. Precisa, olhar para dentro de si e evitar algumas coisas. Então, tem algumas coisas, algumas conversas, alguns ambientes, algumas pessoas que a gente sabe que vai dar ruim. Então, a gente tem que começar a aprender a evitar algumas coisas, a aprender a lidar, a aprender o que falar, como falar, e aí as coisas vão ficando diferentes. As coisas vão ficando diferentes. Uma coisa engraçada, né? Descobri esses dias. Estou podendo ficar conversando, Vera? Como que está o tempo aí? Está podendo? Tá. 2 minutos? 12? Espera aí, deixa eu ver. Esse aqui eu quero contar para vocês. Ficar contando caos, né? Mas, dá para contar. É uma coisa engraçada. Os homens, vou falar dos homens. Os homens são um ser engraçados, né? Então, a gente casa e mulher cuida da casa, cuida das coisas e tal. E para a gente é tudo muito fácil. Não é assim, não, mulheres? A gente olha e já vê o negócio feito, não é? Não é não, irmã? A gente olha e já vê o negócio feito, o negócio pronto na nossa cabeça, é tudo fácil, né? E aí a gente fala para o homem assim, olha, você faz isso aqui para mim, você pega esse envelope aqui, você põe lá no quarto. Mas aí a gente pensou um lugar específico do quarto, que a gente quer que põe envelope, mas a gente não conta, né? A gente não fala. Você leva isso aqui, põe lá no quarto, em cima da cômoda, do meu lado da cama. A gente só fala para pôr lá no quarto. Aí o homem chega e joga lá em cima da cama. Aí quando a gente chega lá na cama, aonde que colocou? Por que deixou isso aqui? Por que não sei o quê? Não é assim? Né? Aí, no começo do casamento, eu gostava de falar assim com o Breno, bem no imperativo, né? Ô, Breno, você leva isso lá agora. Eu gostava de falar assim com ele, né? E aí o Breno empacava, arriava, não ia não. Aí teve um dia que eu falei assim, ô Breno, por que você não faz quando eu peço? Tem algum problema nisso? Qual que é o problema eu pedir para você fazer o que eu estou solicitando ali? Aí ele falou assim, é porque você já prestou atenção no jeito que você fala comigo? Você fala me dando ordem. E aí eu não gosto do jeito que você fala comigo, né? Eu não gosto. E aí eu não faço. Eu não faço porque você fica me dando ordem, então eu não faço. Aí eu tinha que começar assim, eu sou a primeira da minha família. Então, eu sou a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha, que tinha um monte de tio lá, para paparicar a princesinha, né? Então, para mim era fácil lidar assim. Então, aí eu tinha que aprender. Ô, Breno, olha, por favor, leva esse envelope na hora que você estiver indo para o quarto e deixa lá na cama, lá na cabeceira, lá no criado mudo para mim, por gentileza, você faz isso, meu amor, meu querido, nananã, né? Aí o Breno começou a fazer as coisas, Isabel. Aí eu falei assim, pronto, é assim que tem que ser. Aí esses dias, eu peguei meu marido conversando com o irmão dele do meio. Aí o irmão dele pegou e falou assim, nossa, como que dá raiva, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, vai lá lavar a louça, a mulher vem atrás. Você vai lavar a louça? Lava a louça para mim, não sei o quê. Não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, homens. Olha, nós mulheres somos participativas. A casa é nossa, né? E aí a gente gosta de falar das coisas da casa. Então, a gente não está dando ordem, não. A gente só está participando daquele momento com você. Então, só assim, se você não está gostando do jeito que a sua esposa está falando com você, então chega nela com carinho e fala, igual o Breno falou comigo, olha o jeito que você fala, vai mudar tudo. Então, aí, quando eu mudei o jeito de falar, mudou tudo. Ele foi fazer as coisas até com mais alegria, e eu fiquei satisfeita porque fez rápido, porque antes ficava demorando e deixando com raiva. Então, nós, mulheres, também temos que ser espertas, né? E conseguir ganhar, observar, mudar a nossa atitude e ganhar para nós, porque daí a gente está aliviando o nosso lado. Tá certo? Homens e mulheres ok aqui? Muito bem. Olha só. Agora, eu quero mostrar para vocês o que faz bem para o nosso corpo. Porque eu falei o que não faz, né? Então, o que faz bem? Você quer ter um fígado bom? Você acorda assim com a boca amargando de vez em quando? Né? Dormiu, acordou com a boca ruim e tal. Às vezes você come alguma coisa, dá aquela enxaqueca ruim, é o fígado. O seu fígado está gritando por causa de alguma emoção que está exacerbada, está te adoecendo. Como que você faz para o seu fígado ficar bom?
para ele ficar funcionando direitinho, calminho, para ele não ficar quente. Você fica sereno. A serenidade faz bem para o fígado. O que a gente precisa esquecer? Esquecer a raiva. Então, quando sente raiva, a gente tem que buscar o quê? A solução. Qual que é a solução para essa situação que te deixou com raiva? Entendeu? Então, você vai e atinge a solução. Então, tem hora que lá em casa está acontecendo alguma coisa, eu falo assim, e daí? O que nós vamos fazer? Né? Ficar falando do problema não vai resolver. Qual que é a solução? Então, busque a solução. Sereno, calmo, tranquilo, né? Respira. Pulmão. Está sentindo que está difícil do ar entrar? Muitas crises aí de pulmão, bronquite, essas coisas? Sorriso, sorria. Então, sorrir é uma das melhores formas para lidar com os problemas. Sabe onde eu gosto de ficar rindo? A alegria faz bem para o nosso corpo, principalmente para o nosso pulmão. Sabe onde que eu rio? Dou risada, Isabel? Lá, quando eu estou fazendo exercício, tem que puxar um peso lá, que eu não gosto. Pior exercício, eu fico com um sorriso no rosto, para o meu cérebro entender que é legal, que é bom. Isso é chato, mas eu estou sorrindo. Ele vai entender que é legal, ele vai entender que é bom. Então, está varrendo a casa, está chato? Sorria. Está no trânsito, está incomodada, sorria, respire. Pense que aquilo ali vai te trazer bem. Pense em coisas alegres. O que foi lá que teve que foi legal? De vez em quando eu dou risada sozinha. Eu acho que o povo vê eu dirigindo, acho que eu sou meio assim. Porque eu lembro de uma coisa que meus filhos fizeram. Eu lembro de uma conversa minha com o Breno, alguma piada do Breno. O Breno faz um monte de piada, aí eu dou risada. Entendeu? Então a gente faz isso. O estômago queima. Sabe aquela queimação que fica vindo aqui? O estômago, parece que um dragão vai sair de dentro da gente? Paz. Vamos viver em paz. Como que a gente vive em paz? Quando a gente aprende a lidar com cada situação. Quando a gente aprende a lidar com cada situação. O vizinho está varrendo a calçada, está deixando o lixo na sua porta. Se toda vez você olhar para o lixo e xingar o seu vizinho, você vai ter paz? Não vai. O que vai queimar? Seu estômago, vai gerar ali uma gastrite. A gastrite não tratada piora tudo. O que você faz? O que você pode fazer para ter paz? Vai lá e cata o lixo, meu irmão. Não vai adiantar você brigar com seu vizinho, né? Então vai lá e cata o lixo. Mas para quê? Sabe o que o Senhor ensinou? Dá a outra face. Anda mais uma légua. Tira a sua capa e dá para o outro. Então vai lá e pega o lixo do vizinho. Eu tive que fazer muito isso na vizinhança que eu estou ali agora. Mas foi bênção. Parou. De tanto que eu fui e peguei, chegou uma hora que parou. Aleluia, né? Glória a Deus. Não precisa falar nada. O coração. Sabe taquicardia? O coração acelerado. Tem que manter a calma, fazer tudo no seu tempo, entender que cada coisa tem o seu tempo. Eclesiastes já nos ensina isso, né? Cada coisa no seu tempo. Quando a gente quer acelerar as coisas, acelerar os prazos na nossa vida, a gente não vive o processo de Deus, né? E aí parece que a coisa demora mais. Mas olha, tudo tem o seu tempo. Então, o que é de hoje, o que é de amanhã é de amanhã, o que foi de ontem, foi de ontem. Vamos viver assim, tá? E para o rim? E o rim que dói, tem que beber água. O rim que está, né, dando probleminha, às vezes vai lá no banheiro, observa que tem espuma na urina. O que a gente faz com o rim? Desenvolve a fé. Olha que interessante isso. A crença pode diminuir os riscos de várias doenças, principalmente do rim, AVCs e o diabetes. Olha, várias doenças, a fé. Por quê? Porque quando a gente está em conexão com Deus, a gente tem uma outra maneira de filtrar as coisas na nossa vida. Quem que filtra tudo no nosso corpo? É o rim, né? Então, a gente já usa o filtro, eu penso assim, né? A gente já usa o filtro do Espírito Santo. E aí as coisas vão fluindo melhor no nosso corpo, vão fluindo, né? Então, a fé faz bem para os rins. Então, vamos desenvolver essas coisas aqui. Serenidade, calma, paz, fé, tudo para ficar bem. E sorriam, sorrir, a gente tem que mostrar essas canjiquinhas bonitas que a gente tem, né? Então tem que sorrir. Meu filho, o pequeno, ele é mais sério, mais travadão, né?
E aí eu faço cosquinha nele, eu faço um monte de brincadeira. Aí fez janelinha e ó, caladinho, boca fechada, não sorri, sisudo, tal. E eu falei assim, meu filho, que coisa linda, significa que você está crescendo e tal. Vamos tirar uma foto, vamos mandar para todo mundo, vamos mandar para a família. Aí tirei foto, mandei para a família inteira, os avós, né, a tia e tal. Aí todo mundo mandou um recadinho legal para ele. Puxa, que legal, fez uma janelinha, isso é sinal que você está crescendo e não sei o quê e tal. Ah, pronto. Aí ele começou a sorrir, começou a ir brincar com os amigos na rua, liberou, né? Então, sorriam. Tá difícil? Sorria, a coisa vai ficar mais fácil, tá? Eu quero te mostrar uma imagem. Essa foi daquela pesquisa que eu falei, dos finlandeses e tal. E aí eles mostraram essa imagem aí, ó. Como que a gente sente? E aonde que a gente sente, né? Então, amarelo quer dizer que a gente sente as emoções com mais calor, mais quente. E o azul, a gente sente as emoções com mais frio. O nosso corpo sente mais frio. Então, olha as regiões ali. Eu quero chamar a sua atenção para o amor. Olha até onde o amor vai, assim, ó, aquece a nossa vida, o nosso corpo, né? Agora, olha a felicidade. Olha a felicidade, que linda. Aquece o corpo inteiro, né? Ela toma o nosso corpo inteiro. E aí, para a gente pensar que nós precisamos entender que a nossa maior riqueza nesse mundo é Jesus. Com Jesus, nós vamos passar muitas tribulações, mas Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos ajuda a superar, né, todas as coisas que a gente vai passando nessa terra. Então, a gente precisa, ó, fé, esperança e amor, né? A Bíblia não fala isso, o mais importante é o amor e a felicidade. A gente precisa ser feliz com as coisas que a gente tem. A gente quer que a vida muda, mas a gente não é feliz com as coisas que a gente tem. A gente não é feliz com o dia que a gente tem para viver, com as coisas que o Senhor nos dá. Então, sempre agradecer. Sempre olhar com alegria para tudo que nós temos, né? A gente vai mudando a nossa visão, a gente vai mudando a forma como a gente vê as coisas, as nossas emoções vão mudando. Conforme a nossa emoção muda, o nosso corpo vai sofrer menos, o nosso corpo vai sofrer menos. Agora, eu vou insistir em passar mal, eu vou insistir em sentir dor, eu vou insistir em que está dando tudo errado. Então, hoje, vocês ouviram muita coisa aqui, né? Para ir absorvendo isso, ir refletindo sobre isso, você vai para casa, durante a semana, você vai assim, doses homeopáticas, pensando naquilo que você pode fazer de diferente para o seu corpo ter mais saúde. Porque, às vezes, a gente ouve coisas simples, mas a gente não quer fazer. A gente não quer fazer o simples, né? Naamã foi assim. O profeta mandou ele se banhar no rio. Ele falou, nossa, isso é muito simples, né? A serva teve que ir lá falar, não, vai lá, se é simples, faz. Então, a gente, às vezes, quer o complicado, mas a gente tem que ir no simples, né? Tem um versículo bíblico, lá de Isaías 40, que diz assim, ó. Você muda para mim, Eric, por favor? Olha lá. O Eterno não vem e vai, Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Amém? Então, irmãos, vamos olhar para o alto, olhar para Deus e vamos viver aí o melhor do Senhor nas nossas vidas, né? Ele enviou Jesus, nós temos a salvação. Então, vamos viver nessa vida essa verdade, alegrando com tudo que o Senhor nos deu, agradecendo por tudo que o Senhor nos dá. A nossa vida vai ser mais leve, as nossas emoções serão as melhores e os nossos corpos menos adoecidos. Amém? Amém. Vera.